Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui, André Patunas, este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje, olha, talvez seja o tema mais polêmico do Vida Inteligente, não sei, polêmico não, mas nós vamos falar sobre uma coisa que pouca gente pensa, muita gente duvida, físico e espiritual, essas coisas todas. E eu só sei que de uma coisa eu tenho certeza, que será de grande valia para desmistificar e desmitificar um tema profundamente intrigante e cheio de interrogações. Sexo fora do corpo. Putz, o nome já faz sexo fora do corpo? Como é que é isso? É isso que nós vamos conversar. E não tem ninguém melhor para a gente falar sobre isso do que o meu querido amigo e irmão Jean Vauelan, Rogério de Almeida Freitas, que é um cara que topa qualquer parada. Isso é bom, né? Aí vamos jogar para ele esse rojão, como a gente diz. E aí, Elan, como é que você está? Tudo bem? Prazer tê-lo Tranquilo, novamente aqui conosco. muito obrigado, alegria renovada. Estar com o amigo Eustáquio e conectado ao seu público é sempre um prazer enorme. Ô, Sempre Elan, fico feliz. esse tema, o que você tem a dizer sobre esse tema, rapaz? Porque depois eu vou ilustrando durante a nossa conversa aqui, porque, por exemplo, antes de você começar a falar, circulou recentemente na internet, na web, tem uma senhora que está dormindo com o seu marido, né? Eles estão descobertos, acho que tem câmera no quarto, alguma coisa assim. De repente, a mulher fica numa posição anatômica. Ela fica, não, parece que alguém está mexendo com ela, só que não aparece ninguém, né? Está do lado do marido. E começa a balançar como se fosse o efeito de um coito, de um ato sexual. Ela acorda toda assustada, chama o marido e tudo isso aqui, volta a dormir depois, não era nada, volta a dormir e a coisa se repete. Então já foi muito intrigante isso aí. Então, qual é a sua visão sobre esse tema? Assim, existe sexo fora do corpo, Elan? Olha, de uma forma muito clara, muito tranquila, né? A gente primeiro precisa definir o que é sexo. É uma função biológica, né? Nós temos um corpo físico cuja bioquímica produz células, gônadas sexuais, blá, 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 blá. Sim. Ou seja, a questão biológica. A pergunta é, existe sexo fora da biologia? Né? Isso. Essa é a pergunta mais ampla. Né? Perfeito. E assim, em tese, a resposta a correta é que a gente saiba, não. Que a perspectiva de uma visão clássica científica é não existe. Mas, sabe-se lá. Por quê? Porque nós sabemos muito pouco, ok? Nós ainda só nos defrontamos com as circunstâncias do que conhecemos no nosso planeta Terra. Tem zilhões de mundos aí nesse universo. Ninguém sabe o que de fato existe, né? Mas observando as leis da física, que tem com muita tranquilidade demonstrado que o que vale aqui vale em qualquer lugar, ou mesmo indo para o lado hermético, que o que está em cima está embaixo, ou seja, vamos tomar como parâmetro isso que a gente conhece, e a resposta seria não, não há. Na perspectiva espiritual, que relativamente eu penso que é onde a gente pode situar esse assunto de forma mais interessante, né? A pergunta é, existe sexo entre espíritos? Não, não existe. Kardec deixou isso muito claramente explicado, e se não for abusar da paciência de quem nos escuta, espírito não tem sexo. Espírito tem identidade de gênero e tem bagagem espiritual de experiências protocoladas nos corpos físicos transitórios, que estes sim fazem sexo, os arquivos memoriais, emocionais, de tais experiências biológicas no campo da sexualidade, estes o espírito retém.
E aqui talvez resida a explicação para toda uma série de mal-entendidos que existe no âmbito do contexto espiritual. Mas não pensemos que só há o contexto biológico e o contexto espiritual. Existe um outro contexto, mas primeiro eu vou falar do espiritual. Tá. Qual o problema? O problema é que nós só podemos compreender isso mais facilmente à luz da explicação muito, muito antiga, da explicação ancestral. Isso no Tibete, na Índia, em diversas regiões lá do Oriente ancestral. Foi lá que surgiu a gênese dessas explicações. E a espiritualidade moderna, ou melhor dizendo, as revelações espirituais modernas ratificam isso. Diz o quê? Quando um óvulo é fecundado por um espermatozoide, surge um zigoto. Na hora em que o zigoto surge, o zigoto vai ser um dia o embrião, um feto, depois o corpo da gente. Né? Na hora que o zigoto surge, surgem, junto com o zigoto, 3 fantasminhas, 3 corpos. O pessoal chama de espiritual, astral, aí a gente se perde nos nomes, eu vou chamar de fantasminha, que fica mais claro. Aí, esses 3 fantasminhas não são o espírito da pessoa. São corpos ou são fantasminhas nos quais o eu humano coleciona os arquivos em 3 campos. O campo psicoafetivo, sexual e alimentar. Segundo, o emocional inferior. E terceiro, o mental inferior. Então, existe esse corpo físico. Tudo que no interior do crânio do ser humano os neurônios marcam, essa marcação vai para um desses 3 corpos. Se Rogério comer um pedaço de queijo, o meu cérebro, porque os sentidos da esterocepção, o paladar, a visão, o cheiro do queijo eu sinto, então eu marco, e isso vai, entre aspas, ficar no meu corpo chamado duplo etéreo, que é o que marca os arquivos referentes ao lado sexual e alimentar. Mas se Rogério comer queijo todo dia e não saber viver sem queijo, se o queijo se tornar um vício, sim, aí, nesse corpo alimentar, no duplo etéreo, surge, não é um arquivo, surge algoritmo de dependência. Surgem protocolos ou fórmulas mentais, que na antiguidade era chamado de sanskaras, na linguagem sânscrita, em que aquele eu depende do queijo. Como também esse eu humano pode fazer sexo com tranquilidade, se divertir bastante, ponto. Mas, se ele ficar viciado em sexo, os arquivos que ele vai guardar no corpo duplo etéreo não serão simples arquivos, serão fórmulas mentais de vício, onde imagem e emoção estão sempre associados. Como se o ser humano for viciado em cocaína, tá? Se ele uma vez cheirar na vida, não há problema nenhum. É igual a fumar cigarro, não há problema nenhum. Mas, se você depender disso, quando há afetação, o apego, como Siddhartha Gautama explicava, aí vira uma fórmula mental complicada. Como? Se eu explodo com todo mundo, no meu corpo mental inferior, tá? O resultado das minhas explosões emocionais ficam lá marcados como fórmulas mentais complicadas. Ou também, se eu sou o dono da verdade, tenho um conceito sobre todo mundo, fulano é isso, fulano é aquilo, blá, 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 e dono de verdade, o meu mundo mental emocional inferior fica cheio de arquivos e formas. Qual o problema? Isso aqui não é o espírito da gente. Isso aqui é o quaternário inferior funcionando. O corpo físico, que no cérebro marca isso tudo, e dependendo da qualidade do tipo de padrão de arquivo ou forma mental, vai para o fantasminha do duplo etéreo, emocional ou mental inferior. Quando surgem esses 4 corpos, aí vem uma tríade imortal, que é o espírito, e se imanta esse quaternário inferior. Aqui é o corpo átmico, que seria a presença do sagrado em cada ser, que não se suja, por mais que esse eu humano se suje.
E junto a esse corpo átmico tem o corpo manásico e o búdico, que respondem pelo lado mental superior e emocional superior. Se ao invés de eu ser um eu humano que explode com todo mundo, eu tenho paciência, sou compassivo, sou tolerante, eu guardo os arquivos no corpo búdico. Se eu lido com conceitos, estudo, mas não sou apegado a certezas, a verdades que eu penso existir, eu não tenho orgulho intelectual, eu marco os meus arquivos de conhecimento no âmbito do corpo manásico. Mas qual é o problema aqui? O problema é que quando esse corpo físico, voltando à quaternária inferior, quando esse corpo físico morre, esses três também deveriam morrer, porque nasceram com esse aqui. Isso aqui não é imortal. Imortal é só a tríade, esse espírito que se monta aos quatro. Qual o problema? Quando esse corpo aqui morre, se esse eu for viciado em sexo, o duplo etéreo dele vai continuar viciado em sexo, ainda que tenha perdido o corpo que instrumentaliza esse processo. Pô, isso aí é que tá. Como é que é isso? Aí, pois é o problema. Aí esses três fantasminhas que antes estavam ancorados nesse cérebro, como ele morreu, esses três vão investir o espírito. Aí o eu espiritual se ferra, porque deixa de existir. O eu humano daquela última vida é que vai ser esse eu aqui. E esse espírito vai querer fazer sexo o tempo todo. Para poder colocar para funcionar as fórmulas sanskáricas que ele colecionou, que são formas mentais tremendamente complicadas. Aí o que é que acontece? Espírito não tem sexo. Isso. Mas como esse eu aqui se pensa um ser humano que ainda nem se tocou que morreu, ou seja, que seu corpo morreu, ele se acha vivo, ele continua um tarado na espiritualidade. O que é que a espiritualidade faz? Reúne, já que na espiritualidade a gente não vai para onde quer, todo mundo vai para onde tem que ir de acordo com a ressonância do que lá já existe. Sim. Então, existem os umbrais dos tarados. Tudo que é tarado vai para lá, porque um espírito tarado ele quer se agarrar com outro espírito tarado, para esgotar na ilusão. Aí entra o pesadelo de achar que está fazendo sexo, mas é um pesadelo que ilude, porque o desejo sexual está presente naquele espírito e ele expressa o desejo ainda que nunca vai atingir um orgasmo, porque não tem mais como atingir orgasmo na espiritualidade. Mas ele vai ficar tipo um cachorrinho que se agarra com a almofada ou com o pé de uma mesa, pensando ali que está com a cadelinha, é igual um espírito. Então, assim, nesses casos, existem espíritos que, entre aspas, não vão lá para o umbral dos tarados. Ficam aqui, se acotovelando com quem está vivo, e, às vezes, viram encosto de um alguém. Obsessão. Obsessão braba. E esse alguém humano fica sentindo o que esse espírito sente. Porque ele precisa de um corpo físico, onde existam aquelas emoções ainda, né? Isso, ele precisa do corpo físico para tirar via ectoplasma os eflúvios da sensação de sexo. Aí não é com todo ser humano que isso acontece, mas aqueles que estão desprotegidos ou porque não têm energia de proteção espiritual, ou por outras questões, aí esses encostos ficam. Aí surgem efeitos, inclusive, do tipo que você iniciou o programa. Uma pessoa está dormindo, de repente, meio que sonambulicamente, fica numa determinada posição e parece estar fazendo sexo com alguém invisível. Isso. E essa é uma opção só, para o caso que você colocou. Mas isso é ilusório, ok? Na perspectiva espiritual. Mas nós temos um outro problema. E que problema é esse? É o que as mitologias apontam. De que existe um universo vizinho em que as mitologias dizem que no início surgiram os primeiros seres desse universo, absolutamente desprovidos de qualquer coisa parecida com qualquer ser humano, ou com qualquer aspecto biológico, já que os corpos deles são de plasma. E vamos pegar aqui o exemplo da mitologia grega,
que é o que a gente aqui no Brasil conhece mais. Então, no início surgiu Caos, Tártaro, Eros, Nix, Erebus, uma espécie de uma primeira geração de seres que nada tinham nem parecido com o ser humano. Depois, novas gerações foram surgindo nesse universo vizinho, aí surgiu a de Uranus. Depois da de Uranus surgiu a de Cronos. Depois da de Cronos surgiu a que era dos titãs, surgiu a de Zeus, que era dos olimpianos. Ao que é que a mitologia conta? Que a partir de um certo momento dessa história, esses seres do universo vizinho, quando a vida biológica surgiu no nosso universo, e eles viram a questão da sexualidade, como eles quiseram, para eles também. Quando Zeus usa das musas para que elas pegassem Hesíodo, para Hesíodo ofertar ao mundo a epifania, ou seja, a revelação do poder de Zeus, como é que Hesíodo chama o tipo de amor que Zeus praticava? Amor solta membros. Ou seja, os demos, eles tinham os membros sexuais escondidos, porque no início ele não tinha um membro sexual de nenhum modo, eles criaram. Essas coisas, só para encaixar, Elan, está falando da mitologia grega, até alguém me inquiriu esses dias aí, por que alguns deuses gregos aparecerem com membros gigantescos? Tem alguma relação com essa coisa? Tem. Olha, isso é uma loucura, porque assim, hoje o pênis, a vagina estão colocadas no lugar que a gente conhece. Mas, mitologicamente, esses órgãos sexuais já estiveram em outros lugares do corpo. Opa! Platão, Sócrates, a turma, cerca de 2.400 anos atrás, discutiam essas coisas, porque as notícias estranhas chegaram ainda até ele. Hoje a gente não tem mais notícia disso. Mas, assim, imagina situações absolutamente mais esdrúxulas na perspectiva do que hoje a gente tem como normal. Né? Então, assim, esses seres queriam ter membros e, depois de muito trabalho, as gerações dos titãs e dos olimpianos conseguiram ter isso. E o melhor tipo de sexo que eles tinham não eram uns com os outros, eram com os biológicos. Olha. Os animais daqui, e entre os animais, os humanos, que eram os animais superiores. Então, Zeus, Apolo, vários dos deuses lá transavam com mulheres e criavam semideuses. Figuras que parte do DNA era humano e parte do DNA era de Deus. Tem alguns registros disso na Bíblia, né? Metaforicamente. Na Bíblia e em tudo que é livro de mitologia. Exatamente. Sim. Na Bíblia, no livro de Enoque, que não está na Bíblia, mas Javé fica pé da vida com certos anjos que fazem sexo com mulheres. A própria Bíblia diz que Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalahel, aquela história toda que vai até Noé, são seres que foram produzidos não com engenharia humana, mas com engenharia dos deuses. Na época de Adão existia filhos dos homens e filhos dos deuses. Adão era o filho dos deuses, porque metade do DNA dele era humano e metade era de fora. Por isso que ele viveu 930 anos. Por isso que Sete, filho dele, viveu 912 anos. Assim vai. Então, assim, voltando para o cerne da sua pergunta, aqui tem uma coisa complicada, que são as memórias de figuras humanas que foram estupradas, enganadas por seres de plasma. E isso aqui não produz uma memória, um arquivo memorial natural da biologia, que o cérebro guarda e o duplo etéreo de um ser humano guarda. Aqui existem traumas terríveis. Sério mesmo? Puxa. Sério. E tem muita gente que até hoje não resolveu esse tipo de trauma milênios depois. Quer dizer, você vem para essa vida já carregando esse trauma? Isso, porque está no seu espírito, está no quaternário inferior. Qual o problema? Torna a dizer, quando esse corpo físico morre,
O ser humano é o quê? É um conjunto de 7 corpos. Tá. Corpo físico, os 3 fantasminhas, o quaternário inferior e a tríade imortal. Quando esse corpo aqui morre, esses 3 deveriam morrer para libertar o espírito. Mas, como eu disse, quando tem trauma, ou vício, ou excesso de estupidez, esse corpo morre e esses 3 não morrem. Aí esses 3 investem no espírito. Aí o espírito fica com cargas de recordações de corpos biológicos que ele teve, mas que ele não se livrou deles. Então ele precisa de um novo corpo. Aí qual é o jogo que não tem fim, que se chama samsara? Esse novo corpo já vem com a carga negativa das memórias complicadas que esse espírito tem. Porque o novo corpo é a tentativa do espírito se livrar daquelas formas mentais para ver se o novo corpo consegue se pacificar em relação àquilo. Um tarado é um ser desses, por exemplo? Essas pessoas que têm problemas de... Seguramente. Nossa! E tem gente que não é tarada, mas quando está dormindo, aí os arquivos que deveriam estar fechados, mas pululam no seu psiquismo, aí o genoma dela começa a acionar genes que estão desativados, mas são ativados ali. Aí surge uma série de situações. Ah, mas tem ataque de fora? Também tem ataque de fora. Tem seres desse universo vizinho, do jeito que um espírito, às vezes, permanece tarado, mesmo sem corpo, devido às memórias. Seres desse universo vizinho, que não são mortos, são seres vivos, só que vivem lá em corpo de plasma, eles se aproximam de humanos que estão dormindo e, como eles conhecem genoma humano, eles sabem distinguir as pessoas que têm essa tendência. Aí eles provocam certas situações durante o sono para também se aproveitar dos eflúvios. Então, como eu disse a você, não só são 2 contextos, o biológico e o espiritual. Tem esse contexto aqui, o terceiro, que é dos seres antimateriais, o demo desse universo vizinho. Poxa, então, resumo da ópera. Fora da biologia, existe sexo, mas nesse universo vizinho. Tá? Por isso, no início eu disse, olha, fora da biologia, não tem sexo, mas no contexto do nosso universo e da espiritualidade. Mas o que é que eu estou dizendo agora? Nesse outro contexto, também o sexo surgiu. Então, nós temos 3 contextos envolvendo o psiquismo humano: o espiritual, o físico que a gente vive e o antimaterial, o demo do universo vizinho. Sexo existe aqui nesses 2. É muito, muito bom a gente abordar isso, por incrível que pareça, porque muita gente vai entender, né? Porque às vezes eu tive muitas experiências nesse aspecto, né? Você deve ter tido, o telespectador deve ter tido, e muitas vezes a gente pensa que é baixa vibração nossa, pensei besteira, ou tive uma coisa assim, por que está acontecendo isso comigo? Eu conheço, inclusive, nossa, eu quero que você estabeleça agora, me dê uma resposta daqui a pouco, sobre a questão do astral, né? Tem muita gente, eu conheci ao longo dos meus 72 anos de vida, metido nesse meio, eu conheci pessoas que conseguem fazer a projeção astral e que vão conscientemente visitar mulheres que lhes agradam e praticam. Isso que eu quero que você diga, como é que isso é possível, um ser encarnado e astralmente fazer sexo com um ser encarnado que está dormindo. Sabe, como é que é isso, Elan? A gente vai ajudar a esclarecer muito, entender muitas coisas que acontecem com as pessoas. Veja bem, o cérebro da gente não lida com realidade. O cérebro lida com sinais que chegam nele. Tá. Para um cérebro, tanto faz. O sinal que chega a ser real ou ser uma ilusão, uma mentira, o cérebro manda produzir os hormônios naturais ao sinal. Isso que você está dizendo aí só existe na mente dos, entre aspas, astronautas da apometria. Até porque a apometria não tem nada a ver com isso. Astronautas da apometria, eu nunca ouvi falar. Não, nem eu acabei de inventar. A apometria não tem nada a ver com esse tipo de situação. Isso aí é, entre aspas,
um problema do agente da vida ou da apometria, que entenda os arquivos de necessidade de sexo, mesmo no astral, se sentem compelidos. Olha só. E eles, por se sentirem compelidos, em encontrando ou imaginando que encontram o outro corpo, torno a dizer, o efeito cachorrinho-almofada. Eles se sentem fazendo sexo, e como, nesse caso, existe um corpo biológico que dá guarida ou desdobramento, às vezes a pessoa sente orgasmo. Com certeza. Né? Que é o mesmo caso do sonho masculino, do sonho feminino. Mas cada caso é um caso. Isso em apometria é doentio. Isso não é para acontecer. Mas não se pode generalizar, como você disse, né? Cada caso não é um se caso. pode. Cada caso é um caso. Mas, a princípio, a apometria não tem nada a ver com essa história. Isso é problema mal resolvido. A gente falou que quando alguém perde esse corpo e morre e é tarado, continua a ser tarado. Esse caso aí é apenas um corpo que ainda tem sinalização de problemas, e quando o eu sai dele, esse eu sai sob efeito dessa necessidade e vai buscar. Pensa que encontra, aí o corpo responde com orgasmo. Mas algo que faça bem para o progresso de quem disso se utiliza. Por quê? Porque sexo é uma questão biológica. Sim. Mas na hora em que a natureza do aí tem algo complicado na história. Aí tem algo de errado. Tem algo a ser ajustado por esse eu. Quer que eu repita? Nós temos duas naturezas. A natureza que Rogério tem desse psiquismo animal, e a natureza que Rogério poderá ter do psiquismo espiritual, da alma ou do espírito que me anima. Tá. Quanto mais eu, Rogério, invisto na minha tríade imortal, mais evoluído eu serei na coleção de arquivos e fórmulas mentais que eu coleciono. Mas quanto mais o eu de Rogério organiza arquivos no quaternário inferior, mais primitivos esses arquivos são e mais pujante será a necessidade que eu tenho de comer pudim, fazer sexo, fumar, explodir com as pessoas, querer dominar todo mundo, querer ser aplaudido, querer ser isso. Esse é o problema do quaternário inferior. Então, se alguém entra em perspectiva apométrica e usa desses arquivos para resolver via apometria, isso está errado. Na parte sexual, isso está errado. A apometria pode ajudar alguém a resolver esse tipo de problema, mas a apometria não é o caminho para você expressar esse tipo de necessidade. Entendi. Agora, vamos dizer, você é um projetor consciente, você tem o dom da projeção, você sai de noite, você vai não sei aonde, porque você gostou de uma dona, e você vai com consciência, você é um projetor consciente, e você vai e pratica o que você quer praticar com a pessoa, né? Astralmente. Como é que isso... Onde reverbera isso no seu processo kármico ou nos seus nidanas? Como é que é isso? Reverbera no sentido de fortalecer uma fórmula mental de dependência sexual que deveria ser trabalhada pelo eu humano justamente na direção contrária, de pacificar-se. Por quê? Porque se você depende de sexo, se você depende de pudim, se você depende de cigarro, isso implica dizer, de novo, lá vou eu, que o seu psiquismo animal prevalece. É o que lhe identifica. E nós, ou seja, esse corpo é animal, mas o meu eu, se eu não me confundo com esse corpo, o meu eu não é um animal. Tanto é que esse corpo morre, meu eu continua existindo, ainda que eu não queira. Se o meu eu for viciado em sexo e esse corpo morrer, ele vai continuar existindo e viciado em sexo. E se alguém não sabe se deleitar com os prazeres que o sexo produz na vida biológica, ainda vai para o nível astral,
Para coletar esse tipo de experiência, é porque tem algo errado com este eu. É um eu prejudicado, no mínimo, em relação à prioridade ou à valorização que ele está dando, certo? Em sempre estar marcando no quaternário inferior dele as sensações da vida, quando as sensações mais sublimes, mais sofisticadas, mais complexas, que um eu humano, que é o organizador da sua própria consciência, pode organizar esses arquivos na tríade mortal. Você pode fazer sexo, e você pode fazer sexo com amor profundo, com amor. Esse sexo com amor é marcado no corpo búdico superior. O sexo sem amor, ele é só um prazer que é marcado no duplo etéreo e deve desaparecer com o tempo. Mas, se você é tarado, aí no duplo etéreo fica o carimbo dessa tara sob uma fórmula mental de sanskara. Você está me fazendo recordar que eu fui um palestrante num evento em Porto Alegre há muitos anos, onde tinha um argentino também que lá esteve proferindo a palestra dele. E a palestra dele foi muito interessante porque ele passou para o público uma pessoa fazendo o que um vidente tinha visto, e ele conseguiu retratar, através de quadro, né, de pintura, um projetor não, um vidente conseguiu ver uma pessoa que está transando por puro tesão, vamos dizer, coisa física, coisa de vontade de se satisfazer, o tipo de seres que estavam presentes neste coito, vamos chamar de coito, né? Porque não é um ato sexual. E, ao mesmo tempo, mostrou um outro quadro onde duas pessoas que se amavam, né? E que estavam fazendo amor, digamos assim, são expressões só para ilustrar aqui, porque mostrava outro tipo de frequência, vamos dizer, no ambiente. Isso existe mesmo? Se você está fazendo amor com alguém que você ame, que vibrando os 7 chakras, vamos dizer, em vez do só básico, existe esse tipo de companhias? E já que existe esse tipo de companhias, eu quero que você esclareça também, por favor, o que é essa questão de íncubos e súcubos. Tanto falado e que fica essa dúvida. Íncubos e súcubos são exatamente espíritos e ou seres desse universo vizinho tarados que ficam perturbando os humanos. Essa que é a definição, então, são esses. Pura e simples, ponto. É exatamente essas figuras que a gente está falando aqui. E se alguém, em plena vida física, nos instantes de apometria, que é o momento em que a natureza do psiquismo espiritual da gente pode ser nele investida a nossa atenção para ser útil a ajuda a alguém ou para estudar, blá, blá, blá. Aí você ainda vai repetir uma atitude biológica no âmbito da sua mente. Isso é um prejuízo da utilização na gestão de si mesmo. Isso demonstra uma certa tara, uma certa necessidade de estar o tempo todo orgasmo, orgasmo, orgasmo. Isso é o prelúdio de íncubos e súcubos. É o que a gente chama de uma vampirização incrível, né? E o pior que é de si mesmo. Então, assim, duas pessoas que minimamente têm carinho, se amam, quando fazem sexo, fazem amor, estão só elas ali. Porque a energia amorosa meio que protege, vamos dizer, o quarto lugar onde os dois estão. Não, mas tinha frequência de outros seres, ele falando, os seres mais... Agora, quando duas pessoas fazem sexo e não sentem carinho, amor, é uma coisa muito animal, aí saia da frente, tem de tudo. Vem de tudo. Aí tem encosto, tem... Da mesma forma como as pessoas que têm vícios atraem esses seres que têm aqueles vícios e precisam se suprir dessa forma também. Eu não estou dizendo que isso seja problemático, não é. Claro. Não é, porque a vida inteira humana, a vida não é indevassável, ao contrário, ela é completamente exposta. Nós humanos somos cobaias para inúmeras questões e nem temos noção disso. Mas, assim, o fato é que, do jeito que a energia, o fogo de uma fogueira dói nas pessoas e a gente para a uma certa distância do fogo, porque o fogo começa a arder na gente,
A pulsação de pessoas equilibradas, de pessoas que são íntegras e que sentem algum tipo de amor, independente de serem íntegras ou não, mas na hora em que o seu corpo pulsa com algum tipo de energia positiva, eu não gosto muito dessa palavra, mas assim, só para a gente... Né? Sim. Essa energia afasta e protege o ser humano ou os seres humanos que ali estão. Mas quando é no campo da busca do prazer, com ou sem submissão, dependendo do grau de submissão, dependendo do grau de império. Porque a sexualidade, lá no princípio, quando surgiu entre bestas. Sim. A sexualidade surgiu primeiro entre animais irracionais. Aí você imagina uma besta A e uma besta B, uma com medo da Eram outra. seres assexuados, né? No começo, né? Mas é quando a sexualidade surgiu na mitologia hindu-ariana, através de que explicação? O senhor Vishnu, vendo a merda como estava na época em que só existia Brahma e Shiva, Sim. antes dele nascer, antes dele mergulhar no universo, né? Ele viu a situação que ninguém confiava em ninguém, era desconfiança total. Doença que até hoje, por sinal, persevera. Mas hoje está muito menor, por quê? Porque, segundo essa noção mitológica, o senhor Vishnu mergulhou, na verdade, o senhor Mahatma mergulhou como Vishnu, e Vishnu trouxe com ele uma fragrância que todo mundo queria ficar perto dele. Tá. Dos outros, ninguém queria ficar perto, porque ninguém confiava em ninguém. Né? Então, Vishnu teria criado uma forma adiágina de si mesmo, chamada Kama, e o Kama Sutra vem exatamente disso aqui. Tá. É quando ele faz a opção chamada BU, que é B-U-H, eu traduzo como sendo biológica, mas isso é uma tradução meio que irresponsável de minha parte, e é quando o projeto biológico começa, quando a vida vem desse universo vizinho para cá, e aqui surge a biologia, a vida biológica, e surge a sexualidade. Mas como surgiu a sexualidade? Entre monstros. Um monstro tinha medo do outro. Um monstro macho, um monstro fêmea, mas tinha medo. Então tinha que existir uma força que fizesse com que esses dois superassem o medo de um matar o outro. Entendi. Então a força sexual surgiu como sendo aquela que iria fazer com que mesmo dois seres desconfiados um do outro negociassem uma confiança mútua para ambos irem atrás de atingir o quê? O orgasmo. Então esse é, entre aspas, o pano de fundo do que nós chamamos de sexualidade sob a perspectiva mitológica. Então, até hoje, duas pessoas para fazer sexo, quando se amam, não tem negociação a fazer. Mas quando não se amam, há uma negociação. Sem dúvida. E às vezes o mais forte impera sobre o mais fraco e a coisa desanda para estupro, para ultraje. Não era isso que eu queria, você fez, blá, 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 blá. Ou seja, é um campo em que tem que existir ou um amor que une duas figuras, né, que querem ali estar juntas, ou duas figuras que, pela necessidade do prazer, pelo hábito do prazer, ou seja lá por que for, vão negociar para ver como é que flui. Nisso aqui pode existir problemas. Pode também não existir nenhum tipo de problema. Dependa da postura mental dos dois. Vai depender da postura mental dos dois, ou de um deles. Certa ocasião, faz muitos anos aí, eu li o livro, só não sei mais qual é o livro hoje. Nesse livro tinha como é que se diz? Foi interceptada uma mensagem do chefe da Grande Fraternidade Negra. Vamos chamar assim, eu vou usar um exemplo. Né? Existe a Grande Fraternidade Branca, provavelmente deve existir a Grande Fraternidade Negra. E esse chefe mandava a notícia para os seus comandados de que só havia uma maneira de quebrar o caminho do buscador da luz, vamos dizer. A única força que podia derrubar essas pessoas que estavam firmes no caminho
era através do sexo. Você concorda com uma afirmativa dessa, mesmo que ela sendo hipotética, digamos assim? Eu desconheço qualquer coisa no campo dessa fraternidade azul, amarela, branca, Sim, negra, mas vermelha, que só seja. essa... Mas, assim, de fato, eu sei que espíritos trevosos, sim, quando eles querem, às vezes, estragar, vamos assim dizer, a missão de isso aí. alguém, né? E aí eles analisam o genoma da figura. Se na área HR1, HR2, que são os 28.869 genes de cada ser humano, são divididos em áreas, né? Ainda que ativados só estejam 2, 3% no campo da produção de proteína, essas figuras sabem analisar e dizer, não, essa pessoa aí tem um mínimo de equilíbrio, não adianta a gente... essa outra aqui, não, essa é desequilibrada. Dá para a gente encostar nela figuras que possam provocá-la, e aqui o desando acontece. O desmando acontece. E assim, nós vivemos num tempo muito complicado. Hoje em dia, celular, essas coisas todas. Então, assim, muitas pessoas que vão inocentemente... As redes sociais. Pois é, então, assim, o comércio de imagens absolutamente pesadas, né? Olha, Aí é que eu digo, o mundo da gente é um ensaiou tipo de feio. sedução. Eu sou uma pessoa pura, eu começo a ver aquilo lá e reverbera alguma coisa em mim, eu vou me jogar assim, nem todo mundo, mas eu vou querer saber, vou querer ir atrás, me atraio. Pois é. Então, assim, tem muita gente que veio para a Terra, né? Nasce como ser humano e usa da sexualidade, se diverte, sem nenhum problema. Mas, quando tem afetação, aí a pessoa que é afetada por isso, se tiver figuras espirituais que queiram atrapalhar a sua vida ou perturbar mais ainda, eles podem usar de uma fraqueza. Às vezes a fraqueza é se tornar viciada em cocaína, em maconha, seja lá o que diabo for, em bebida. Às vezes a fraqueza é no campo sexual. Então essa turma analisa e a coisa fica complicada. Não sei como é que eu vou formular a pergunta. É possível você conciliar uma missão nobre que você tem? Eu lembro aqui de me veio aqui agora uma cena de um filme. Um monge ficou, não lembro o nome do filme, As Quatro Estações, alguma coisa assim, de um monge aí. O cara ficou 3 anos. Eu me lembro. Lembra disso aí? O cara ficou 3 anos lá no. Filme muito interessante, por sinal. Muito interessante. Muito Qual a primeira coisa que ele faz quando ele desce de lá, sem conversar com ninguém, sem nada? Ele se encanta pela menininha, né? Então, quer dizer, como é que isso é possível, Alain? É isso que eu quero chamar a atenção. Como é que é possível viver todo esse tempo em estado até de não me alimento, só respiro, nada isso aí, eu sei lá, eu transcendo, entre aspas, um monte de coisa, e a primeira coisa que acontece quando eu vejo um ser do sexo feminino, voltam todas aquelas... Onde está o erro? Em mim, nisso que eu vim carregando. Como é que é isso? Não penso que exista erro nessa Não existe. Eu não sei errado a porque, palavra. assim, não é certo ou errado. São as palavras que a gente tem. Assim, isso nos faz humanos. O sentir carinho, desejo por alguém é uma das componentes que faz com que a gente se sinta humanos. Então, isso não está errado. Tá certo? Mesmo alguém que se dedica à vida religiosa, né, que pretende ser casto, né, um belo dia põe os olhos em alguém, aí explode o seu coração. O ser humano não tem culpa disso. Tá, e aí ele continua ministrando a coisa. Eu, Rogério, e os fiéis sabendo. Eu, Rogério, penso que o erro está em pressupor que seres humanos precisam ser isso ou aquilo para executar função religiosa.
Não, mas se eu sou um exemplo, eu tenho que passar esse exemplo na teoria e na prática. É uma questão da filosofia de cada um. Se eu opto por ser padre, não sei o quê, blá, 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 e faço um juramento de castidade ou de abstinência sexual, né, eu tenho que cumprir. Se eu não cumprir, uma fraqueza é minha. Mas o que é que eu estou dizendo? Eu, Rogério, já não aplaudo essa coisa de juramento. Eu acho que cada um... Claro. Né? E estou dizendo que não está na minha cota de análise a noção de que, por mais que você seja coerente e decente, o ato de você olhar para alguém e, vamos dizer, se apaixonar, é uma coisa natural. Lá, pode acontecer. É que nos faz humanos. Não, isso é um atentado contra Deus. Seja lá o Deus que esteja se falando, o Deus é que criou as coisas desse jeito. Então, se o que de mais sublime que existe é o sentimento amoroso e alguém... Né, o pobre do monge ficou lá 5 anos e desceu, viu aquela mulher e foi se encantando por ela. Então, assim, isso não é feio, é bonito. Apenas mostra como a natureza do psiquismo humano é frágil, ou é bela, ou é algo que precisa ser trabalhado a cada instante da vida pela vontade do eu humano. Mas aí acho que você quer dizer que é o processo de cada um, né? Porque é o processo de cada um. Eu sou um exemplo, eu falo isso, eu falo aquilo, e de repente eu caio em tentação. Agora, se eu sou um hipócrita, se eu sou um tarado filho da mãe, e fico posando, isso aqui é criminoso, isso aqui a sociedade tem que rejeitar. Entendi. Aí eu uso o nome de Deus, de Jesus, blá, 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 e pratico pedofilia, como infelizmente a gente está vendo no catolicismo no mundo inteiro. É um crime, a igreja devia ser punida. Mas os católicos não deixam, porque são viciados em religião, precisam de igreja, ainda que, infelizmente, grande parte dos sacerdotes estejam desonrando o nome de Deus, de Jesus, há muito tempo, e com a complacência dos próprios católicos. Isso é complicado. Muito complicado. Não é para se ter qualquer tipo de religião. Se a religião não for nobre, não nobilitar o seu fiel, ela vira um instrumento de tortura, porque figuras em nome de Deus se aproveitam dos vulneráveis, de órfãos, e o tráfico de criança está aí no mundo inteiro, tráfico de mulheres, isso é um absurdo e com a conivência de autoridades. Então, assim, eu não posso aplaudir isso. Agora, um ser humano, eu jurei ser monge minha vida inteira e me apaixono. Natural, acontece isso aí, não tem. Estamos cheios de exemplo disso, é uma coisa bonita. Até bonita, quando é pura, é bonito. E está escrevendo outros tantos. Quantas obras você fala sobre sexo, que nós estamos falando aqui? Não, acho que nenhuma. Você explica o fundamento? Eu devo ter feito umas... Eu já fiz mais de 1000 palestras diferentes. Tá? Não é 1000 aqui, não é número exagerado, não. É isso mesmo, porque eu faço em média 4... Só eu te conheço há mais de 30 anos aí, então... 6 palestras por mês, 5 por ano dá 60, eu estou fazendo isso há 30 anos. Então é isso aí. É só multiplicar. Mas, assim, tem umas 2 ou 3 palestras sobre forças sexuais. Eu uso a força sexual da alma, eu acho que é isso o nome da palestra, mas eu nunca escrevi. Tá. Escrever, produzir até hoje. Qual é o foco dessa palestra que você deu ou dá ainda? Cara, eu acho que é mais ou menos o que o ser humano pode fazer na gestão psíquica de si mesmo e usar as forças sexuais, a força da sexualidade, da forma mais bela, mais agradável, mais... bom, é uma orientação de usar bem, né? então, vamos dizer assim. Acho que sim, acho que foi nesse sentido. E eu estou lançando agora um livro, nesse mês de agosto aqui, sim, chamado Ignorância Santificada. Ignorância Santificada. Já publiquei 53, 52, esse é o 54, não sei, é o 50 alguma coisa. Sim. Livro publicado, então é esse mês de agosto.
E lá para o mês de setembro vai sair o livro Mentalma 4, porque já tem o Mentalma 1, Mentalma 2, Mentalma 3. Já tem esses 3 livros, aí vai sair o Mentalma 4. Puxa. Tá, e essa aqui, então, o que a gente pode, para finalizar, o que a gente pode passar nessa questão de tudo que nós falamos? Um alerta, vamos dizer, um alerta. Se eu começo a... Qual é o alerta? Vamos dizer, eu começo, eu durmo, como eu já sei as minhas razões, eu tive as minhas experiências, né? De passar uma semana, já era casado, a esposa sabe disso, soube disso aqui, uma semana sonhando com mulheres, né? Todas as noites e toda aquela coisa. Mas depois descobrimos a razão, tudo. Para você prevenir esse tipo de ação, tem uma coisa que você deseja e tem outra coisa que é involuntária. Qual é, como é que se diz, o amuleto para evitar que você sofra ataques desse tipo, né? Você pode ser atacado. Não estou falando de homem atacar mulher, mas pode ser mulheres que ataquem os homens também. Por que não? Né? E eu tenho provas disso. Nossa, provas de monte. Como isso pode ser evitado, Elan? Existe alguma... você fica com o pensamento elevado, isso é uma conversa fiada, isso é difícil. Não se consegue fazer diretamente. Qual seria uma forma de eu ficar atento a essas nuances, a essas armadilhas do sexo, digamos assim? Armadilhas do sexo, mesmo que mentais, né? Porque as mentais são as piores deles, vamos dizer. Aqui, para eu poder responder a sua pergunta de forma objetiva, eu teria que separar 2 assuntos, né? Ué. Seria ataques sexuais, né? Ou ataques astrais espirituais com cores sexuais, e separar isso de sonhos com cores sexuais, tá? Por favor. Desse aqui, sonhos com cores sexuais, ninguém se livra, tá certo? Porque isso aqui é, muitas vezes, do jeito que a gente tem um computador, com vários arquivos. Quando a gente faz apagar o computador, ele demora um tempo para fechar arquivo por arquivo para poder se apagar. Esse cérebro, quando vai dormir, por isso que a gente não se lembra exatamente, nenhum ser humano consegue se lembrar a hora, o último pensamento que ele teve antes de dormir. Perfeito. Você consegue se lembrar depois de morto, vamos assim dizer, morto o seu corpo, seu eu se lembra do último pensamento que ele teve antes do corpo morrer. Mas antes de dormir, ninguém se lembra. É verdade. Então, assim, por quê? Porque o cérebro está fazendo o mesmo movimento do computador, apagando os arquivos. Então, quando apaga bem os arquivos, tá? A sensação que o eu humano vai ter durante o sono deve ser sempre suave. Daí a importância de quem gosta de orar, fazer uma oração antes de dormir, meditar. Eu apenas respiro, eu apenas aplico a minha pulsação pessoal. Antes de eu dormir, eu sempre checo, estou no controle da minha pulsação, e a pulsação tem a ver com o tipo de respiração que eu faço. Quando eu me sinto no controle, estou bem, estou limpo, tenho meu dia, errei ali, preciso consertar, ou seja, mas eu mesmo sou o meu advogado de defesa de ataque e juiz. Perfeito. Aí eu durmo, tá certo? Em tese, ataque espiritual aqui eu não vou ter, eu já estou indo para o segundo ponto. Tá? Mas ainda assim, eventualmente, eu posso sonhar. Tá? Mas se eu não me preparo para dormir, eu posso ter os 2. Perfeito. Boa explicação, tá? Posso ter os 2. E se eu durmo com alguém no quarto, se eu tenho um cônjuge, um companheiro, que seja, dependendo do estado psíquico desse companheiro, aí a coisa fica complicada. E se eu vivo... A interação fatalmente vai existir. As pulsações podem provocar atrito e... Né?
E assim, se esse quarto está numa casa que tem outros adultos, quando é criança não tem problema. E o Aí, prédio, assim, isso que eu ia te perguntar, e o prédio? pois é por isso que a pulsação, Todo mundo lá, né? a defesa, a fragrância do perfume espiritual que sai de um ser humano, ele marca o ambiente que ele está. Então, se essa fragrância é positiva, então o ambiente fica com aquela energia que vespa e não entra. O bicho feio ali não entra. Tá? Então, por isso que é importante o ser humano expressar com a sua vontade uma atitude qualquer de acender a sua luz pessoal na hora em que seu cérebro vai se apagar. Sim, essa é a proteção. Ainda assim, aqui torno a dizer, só para concluir, você pode sonhar, mas não é atacado. Agora, quando você não faz isso e está submetido a uma certa circunstância de companhia dessa ou daquela vibração, aí aqui os dois podem acontecer, tanto sonhos, né, referentes a cores e sexualidade, e ataques e experiências meio estranhas no sentido do psiquismo sexual. Nesse aspecto que a gente falou, eu usei uma palavra lá, só para a gente finalizar, vampirização. O quanto a gente é sugado e o quanto essa sugação é nociva, esquece o nível psíquico, vamos falar de nível físico agora, né? Porque se eu sou energia, né? Se estou sendo vampirizado... O ser humano, normalmente, ele é sugado o tempo inteiro. Primeiro, pelo seu próprio espírito. Tá. Segundo, por outras figuras. Mas, em tese, nós já estamos, entre aspas, programados para isso, isso não nos causa nenhum problema. Só que parte da humanidade tem sido sugada por processos de vampirização, parte da humanidade tem sido invadida por vírus absolutamente malucos que tornam os humanos mais imbecis ainda, além da conta normal da nossa imbecilidade. Então, assim, o desequilíbrio que uma invasão virótica provoca em Rogério, se Rogério não controlar isso, piora a situação de Rogério e mais facilmente eu sou vampirizado de uma maneira que me prejudica. Infelizmente, né? Eu venho falando disso há 5 anos. O antepenúltimo livro, eu acho que eu produzi, chama-se Além da Ordenação do Caos, a face microbiana do Criador, falando exatamente desses problemas de vírus, bactérias e o que isso está causando no ser humano. E eu venho dizendo nas minhas palestras e livros ao longo desses anos que a humanidade está sendo imbecilizada mais ainda pelos ataques de vírus tipo Toxoplasma gondii, Covid-19. E eu me via falando sobre isso e não via ninguém mais falando. Nós estamos no mês de agosto de 2023. Então, no mês de junho, eu assisti uma entrevista de Elon Musk. Sim. E Elon Musk falou no Woke Mind Virus, ou seja, um vírus mental. Woke é uma tradução meio difícil de fazer, porque é uma expressão nova que eu digo, é uma expressão idiomática lá na língua inglesa, mas seria uma coisa assim meio que mortal, meio que imbeciliza as pessoas, mas no sentido de que, aí o próprio Elon Musk explica, esse vírus, na opinião dele, né, e esse vírus é, entre aspas, uma metáfora, está levando a humanidade a se suicidar lentamente. Com certeza, com certeza. Então, na hora em que você vê uma música de Roger Waters, do Pink Floyd, Amused to Death, que é se divertindo até a morte, é uma crítica que ele faz. Sim. Também esse processo de imbecilização humana, que mesmo até na hora da morte vai estar se divertindo, causando a própria morte. Né? Na hora que você vê, entre aspas, o ser humano se desumanizando, né? Então, assim, a energia sexual mal trabalhada termina sendo motivo de tara de adultos criminosos que utilizam a pedofilia. É o que a gente está vendo. Então, assim, tudo isso faz parte da desumanização humana e eu vejo isso com tremenda preocupação. Por isso que eu
me esforço loucamente para tentar semear em quem me escuta a reflexão de quão importante é você manter a sua sanidade psíquica, vibratória, espiritual, e isso a respiração, associada a uma atitude consciencial de princípios e propósitos nobres, você tentar ser digno o tempo inteiro, ainda que às vezes você não consiga, aí falhei, mas volto a me realiar com a tentativa. Fora disso aqui, eu não sei como o ser humano vai conseguir resistir ao woke mind virus, como o Elon Musk falou. Eu acho que é colocando em prática o vigiar e orar e a vigilância dos sentidos. Eu acho que não tem outra alternativa. A única coisa é você minimizar esse processo todo. Que eu acho que nós estamos em irreversibilidade. Não sei. Mas vamos lá. Isso aqui. O tempo dirá, né, meu irmão? Isso, vamos continuar servindo. Meu querido amigo e irmão, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, sempre brilhante. E vamos refletir sobre o que foi falado. Dá para entender muita coisa do que nos acontece agora, com essa nossa conversa aí. A gente pode refletir, pode trocar ideia com outras pessoas, né? Pode trazer novos temas, novas perguntas mais para frente, mas é isso. É instigar para pesquisar. Forte abraço e fica bem, Elan. Obrigado mais uma vez, meu irmão. E um abraço a todos vocês que têm a paciência de escutar dois velhinhos batendo papo. Vamos lá. É isso aí. Forte abraço, tchau. Gente. Pelo menos dá o que pensar, né? Existe muita conjectura, fala-se muita coisa, muitas coisas que a gente experiencia, acha que a gente está louco, acha que está obsediado. Então, nem tudo é exatamente como nos é passado ou como a gente imagina. Por isso que é bom a gente conversar, trocar ideias com pessoas afins, né? Deixar o papo furado, que a gente chama, para outras horas, para 5, 10 minutos, fazer uma inversão. Em vez de a gente ficar de papo furado o dia inteiro, vamos ficar de papo furado 5, 10 minutinhos e o resto buscar o nosso autoconhecimento, a nossa evolução, a minimização de todos esses problemas que o Elan acabou de dizer que o mundo está sofrendo e a gente vê com os nossos próprios olhos, né? Então é isso aí. Gente, fraterno abraço e um feliz sempre. Até a semana que vem. Tchau.